Convido agora a fechar nossos olhos, para a gente poder fazer uma oração. Pai querido, Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que você tem feito por nós. Mesmo sem merecermos, a Tua graça e o Teu amor tem nos alcançado todos os dias. E Pai, que este ano em 2019, que está apenas começando, possa ser um ano que nós venhamos Te buscar de todo o nosso coração. Que nós possamos Te colocar em primeiro lugar de nossas vidas. Sabemos que iremos enfrentar dificuldades, desafios, problemas, mas que nós possamos Te colocar em primeiro lugar. E que nós possamos também pedir conselhos a Ti, Senhor. Meu Pai, a Tua palavra agora será aberta e lida. E que o Teu Santo Espírito nos guie e nos conduza para o entendimento da mesma e que nós possamos colocar e praticar em nossas vidas. É tudo o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Bem, boa noite a todos. Eu me chamo Davi, sou da Igreja do João Paulo II e é uma honra estar aqui para juntos podermos compartilhar e aprendermos mais a palavra do nosso Deus. E algo que eu estou fazendo ao longo desse tempo, pelo menos eu comecei em dezembro e continuo fazendo, eu tenho ao longo do tempo estudado o livro de Mateus. E hoje a gente vai analisar uma das histórias do livro de Mateus e aprender um pouco com ela. E eu convido você agora a pegar a sua Bíblia e irmos juntos para o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 4. Sei que periodicamente a primeira quarta-feira do mês se dedica à quarta-feira da criança. E nada melhor do que a gente começar as histórias do Ministério da Criança falando sobre Jesus. O maior exemplo, tanto para nós adultos, como também para as crianças. Em Mateus capítulo 4, é a nossa história desta noite, tem como base e título as tentações de Jesus. E a gente vai analisar as tentações de Jesus e ver como isso afeta também a nossa vida. Então, primeiro a gente vai ler o texto na íntegra, a gente vai ler o texto todo e depois a gente vai separando os tópicos. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos dos céus e a glória deles. Então lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retire-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Então, Mateus capítulo 4 irá falar sobre as tentações de Cristo. Interessante e algo curioso é que elas acontecem após o batismo de Jesus. Após ser batizado no capítulo 3, Jesus vai para o deserto para ser tentado. E é bem interessante e curioso que aqui é bem esquecido para a gente que quem levou Jesus e o guiou para o deserto foi o Espírito. Então o Espírito Santo conduziu Cristo ao deserto, a fim de se preparar para poder começar o seu ministério. Algo interessante, e que pode ser algo que a gente possa refletir: por que deserto? Por que não outro lugar? E sim, por que um deserto? É óbvio
que quando eu penso no deserto, eu penso numa terra de solidão, numa terra onde as pessoas habitam e habitam sós. Nem à toa que quando nós assistimos a qualquer filme que retrata alguma parte sobre o deserto, a gente vê que é retratado a solidão das pessoas que caminham no deserto do Saara, passam perto das pirâmides do faraó. Então, ou seja, quando a gente vê tudo aquilo que se retrata a deserto, a gente tem uma parte de solidão. E é algo interessante, porque muitas vezes também na nossa vida a gente também vai enfrentar também desertos. Muitas vezes na nossa vida, Deus, Ele vai simplesmente se calar. E esse vai ser o momento onde a gente vai ser provado e colocado à prova. É o momento onde Deus se cala para poder ver até quando nós estamos aprendendo e praticando. Como um professor não pode dar resposta para o aluno no período de prova, Deus também faz isso com a gente quando a gente passa pelo deserto. Jesus passou 40 dias no deserto jejuando, para poder buscar mais ainda a presença de Deus também, para poder se preparar para o seu ministério. E Satanás, percebendo que Jesus estava ali sozinho, foi ali para tentá-lo. E a gente vai analisar agora as 3 tentações de Jesus. E como essas 3 tentações têm tudo a ver com a nossa vida espiritual e aquilo que a gente enfrenta constantemente todos os dias. Porque são as 3 tentações básicas que nós passamos e somos tentados todos os dias. A primeira delas é justamente a parte que está se encontrando no versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Bem interessante aqui, que a gente pode analisar e perceber de Jesus, que ele nos mostra que simplesmente, isso é algo interessante, porque Satanás observa que a fraqueza de Cristo era a fome. Cristo estava com fome. E por estar com fome, ele percebeu que é essa fraqueza. E logo ele vai diante de Jesus: se tu é realmente o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Sabe o que é interessante? Que a gente é tentado justamente nessa questão. Satanás nos estuda 24 horas por dia para poder analisar quais são as nossas fraquezas. Como ele estudou e analisou as fraquezas de Cristo, ele sabia que naquele momento Cristo tinha fome. E por isso que ele foi tentar Jesus através do alimento. E muitas vezes, nós também somos tentados porque Satanás, ele analisa os nossos pontos fracos. Ele analisa constantemente os nossos pontos fracos. Ele vai nos tentar nesses nossos pontos fracos. Ele é mestre nisso. Então a primeira tentação de Cristo tem a ver com a fraqueza que ele estava sentindo. Ele estava com fome, ele precisava se alimentar. Só que Jesus responde algo interessante. Ele diz no versículo 4: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, ou seja, o alimento de Cristo era se alimentar da palavra de Deus. Traduzindo de uma forma bem mais clara e mais direta para nós, se a gente quer se fortalecer, se a gente quer estar preparado para poder suportar as sensações que a gente vai passar da vida, nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Porque do que adianta nós orarmos e pedimos: Senhor, nos fortaleça, se nós não corremos atrás também para nos fortalecermos? Se nós também não tentamos estudar a palavra de Deus? Não vai adiantar você orar a Deus pedindo para que Ele te fortaleça se você também não correr atrás também para poder ser fortalecido por Ele. A vida espiritual depende claramente, totalmente também de Deus, mas também depende também da gente como ser humano. Porque somos nós que permitimos que Deus age em nós. Se a gente não permitir, Ele não vai agir. E se nós permitimos, também temos também que fazer também por onde? Estudar a palavra de Deus e nos alimentarmos dela, porque se a gente não se alimentar, as nossas fraquezas vão aumentar. E aumentando as nossas fraquezas, Satanás vai aumentar mais ainda até nós cairmos e estarmos no fundo do poço. Então a primeira tentação de Cristo tem a ver com a fraqueza.
A segunda tentação de Cristo, ela vai a ver com algo bem interessante, que é aquilo que a gente passa também constantemente todos os dias da nossa vida. Olha só o que o versículo 5 fala. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre um pináculo no templo. E ele disse: se és filho de Deus, atira-te debaixo. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E ele te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Algo interessante que a gente pode analisar aqui. O que é colocado aqui em prova é a confiança de Cristo na própria palavra de Deus. Isso é interessante porque todos os dias também a gente é tentado a confiar ou não confiar na palavra de Deus. Satanás, ele usou a palavra para poder tentar Jesus. Como ele também constantemente usa a própria Bíblia para poder também fazer com que a gente caia. E você percebe como as tentações, elas também estão ligadas umas com as outras. Se eu caio na primeira, automaticamente eu vou cair em qual? Na segunda. Porque se eu não me alimento da palavra de Deus, óbvio que eu vou desconfiar da palavra de Deus também. E eu vou acreditar em qualquer coisa que a pessoa vier me contar. Jesus poderia ter confiado e acreditado na palavra de Satanás e ter simplesmente se jogado debaixo. Mas ele não fez isso por quê? Porque ele também conhecia a palavra. Ele sabia o que a palavra de Deus dizia. E ele confiou naquilo que Deus tinha falado para ele. Então, o que também é colocado aqui também em prática, em prova, é a nossa confiança em Deus. E a nossa confiança em Deus não é provada em grandes coisas. Em evangelismos, em testemunhos que eu dou. A nossa confiança em Deus é provada nas pequenas coisas da vida. Naquilo que eu e você julgamos ser insignificantes, são as coisas mais importantes para Deus. É aonde a nossa confiança em Deus é colocada à prova todos os dias. É nas pequenas coisas. Porque como disse a palavra de Deus, se eu for fiel nas pequenas coisas, nas muitas também eu serei. Então a nossa confiança também é colocada em prova nas pequenas coisas. A última tentação de Cristo, ela tem a ver com adoração. Porque nessa última tentação, Satanás pede para ser adorado. Ele gira assim para Cristo e fala, versículo 8: levou ainda a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente Ele darás culto. Olha só que interessante, a última tentação de Cristo tem a ver com adoração. E que é algo que você também somos mostrados também a todos os dias. Porque a gente acha que na época de Cristo ser tentado na adoração era uma coisa fácil. Atualmente não é. Atualmente é mais fácil você adorar ídolos do que você pode imaginar. Porque tudo pode se tornar um Deus. Entenda uma coisa, o ser humano foi criado para adorar. A gente vê isso no livro de Gênesis. O ser humano foi criado para adorar. E quando o ser humano perde a visão de Deus como um ser que merece ser adorado, ele vai adorar qualquer coisa que tiver na frente dele. Uma estátua, um carro, uma casa, saúde, posses, bens, pessoas. Porque ele perdeu a visão que Deus é o único que merece ser adorado e agora ele vai adorar qualquer coisa. E algo interessante é colocado aqui. Satanás, ele tenta Jesus e fala que tudo isso, no caso os reinos da terra, ele vai dar para ele se ele adorar. E a mesma coisa acontece com a gente. Nós somos tentados a compartilhar as coisas desse reino da terra. Só que o mais bonito e o mais belo de tudo é que após Cristo ser tentado, ele vai começar a pregar. E as primeiras pregações de Cristo têm a ver com o reino. Que interessante, porque ele foi tentado também sobre o reino. Ele vai nos mostrar que o nosso lugar não é aqui. Que eu não devo compartilhar as coisas que esse mundo compartilha. Porque o reino dessa terra
é onde habita a corrupção, injustiça, ódio, rancor. E no reino dos céus, as coisas são diferentes. Olha só o que ele vai falar, a primeira vez que Cristo vai falar em público. Após, e lembre-se, uma coisa bem interessante que eu não falei antes. João Batista pregava algo interessante. Ele falava a seguinte coisa: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Era isso que João Batista falava. Olha o que Cristo vai falar após, quer dizer, antes da vocação dos discípulos. Versículo 17 do mesmo capítulo, do capítulo 4. Ele vai falar assim, ó. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Interessante. Após ele ser tentado em adoração e para poder possuir o reino da terra, ele vai começar a falar sobre o reino dos céus. Ainda no mesmo capítulo, após a vocação dos 12, versículo 23 falava assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do quê? Do reino. E curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. No capítulo 5, é conhecido como o Sermão das Bem-aventuranças, ele começa a primeira bem-aventurança dizendo: bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha só que interessante. Após as nações, Jesus vai falar sobre o reino. Sabe o que isso nos demonstra, nos ensina? Que Cristo passou tudo isso, sofrimento, dor, humilhação, tentações, para poder nos dar a oportunidade de podermos ser habitantes do reino celestial. Sabe, essas 3 situações que Cristo passou, a gente passa constantemente. Mas o mais bonito de tudo é que quando Cristo passou por tudo isso e venceu, nele nós somos finalmente completos. Por nós mesmos, a gente não vence isso. Por nós mesmos, a gente não consegue passar pelas tentações porque a gente precisa de Jesus. Algo bonito que a gente vai falar depois no Evangelho de Lucas, ele vai falar que o reino dele está em nós. Em outras versões vai falar que o reino dos céus estava no meio dos discípulos. Porque o reino dos céus era o próprio Cristo. O reino dos céus é Jesus. Claro, Davi, claro, existe o reino. Mas quando Cristo vem à terra, ele vem para poder mostrar como um habitante do reino celestial é. Ele veio trazer o reino aqui para a terra. E para a gente poder finalizar, nós cantamos um hino grandioso és tu. Eu falei sobre o deserto e que a gente vai passar por desertos e dificuldades. Nós estamos começando o ano de 2019 e nós sabemos que dificuldades, lutas e problemas estão nos aguardando. E a grande questão é como é que a gente vai enfrentar tudo isso logo logo. E a Bíblia nos fala que a gente deve enfrentar tudo isso ao lado de Cristo. Entendendo que Ele vai estar ao nosso lado nos apoiando e nos ajudando a passar por todo tipo de dificuldade. Porque Ele passou por tudo aquilo. Ele passou por todo tipo de sofrimento. Ele sabe a nossa dificuldade, Ele entende tudo isso, tudo que a gente passa, Ele entende. E por Ele entender, Ele sempre vai estar do nosso lado, nos ajudando a passar por tudo aquilo que a gente for passar. Seja bom ou ruim, Ele vai estar do nosso lado porque Ele prometeu. Eu queria terminar esse sermão lendo com você Salmo 23. Vamos finalizar com esse texto, do capítulo 23 do livro de Salmos. Isso aqui é para a gente poder levar para casa esse texto. A gente lê Salmo 23, mas
a parte mais bonita não é que fala: o Senhor me afastou e nada me faltará. Para mim, a parte mais bonita do Salmo 23 é essa parte aqui, ó. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Então não importa o que você vai passar, dor, sofrimento, não importa. Deus vai estar com você lhe guiando. Que a gente possa confiar nele. Que o reino dos céus possa estar dentro de nós. Que Cristo possa habitar em nós. A gente quer agora, convida a ficarmos de pé. E juntos, cantarmos o hino que nós cantamos no início, em 34. Quão grande és tu.
Amém. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, Pai celestial, gratos te somos pela grandiosa honra e oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos vivos esta noite. Por termos te adorado em espírito e em verdade. E por Senhor ser esse Deus tão grandioso, meu Pai. Senhor, muito obrigado porque através de Cristo podemos perceber que nele somos mais do que vencedores. Que Cristo e o Espírito Santo possam nos fortalecer e que juntos possamos caminhar rumo às mansões celestiais. O teu Filho nos mostrou que o nosso reino, nosso lugar não é aqui. Nós somos embaixadores do reino dos céus. Então, Senhor, nos ajuda a sermos esses embaixadores. Nos ajuda a vivermos de acordo com a tua palavra e de podermos ser luz para este mundo que está em trevas. Senhor, o ano de 2019 está começando e que nós te pedimos que o Senhor possa conduzir este ano. Conduza nossas vidas. Nós entregamos o nosso coração nas tuas mãos. Que tudo possa sair em conformidade com a tua vontade, Senhor. E Pai, não importa o que aconteça conosco, não importa se nós iremos andar no vale da sombra da morte, que nós possamos confiar em Ti, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor está ao nosso lado para poder nos ajudar e nos fortalecer, Senhor. Meu Pai, muito obrigado. Nos leva em paz para nossos lares e que nada de mal possa nos acontecer. Que possamos chegar em paz e que nós possamos ter uma noite na Tua santa presença. É o que nós te pedimos também. Já te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Boa noite a todos e que Deus abençoe a todos também.